estamos de pé enquanto o mundo está lá caído, necessitando de todos nós que estamos aqui nesta noite. É por isso que nós precisamos estar de pé. Nós podemos até estar abatidos, mas nunca desanimados. Oh, aleluias! Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluias! Estamos de pé porque vivemos por fé e não por vista. Porque temos um Deus que nos capacita a vencer todas as nossas lutas, a enfrentar o nosso adversário. Porque sabemos que a vitória é certa. Aleluias! A vitória sempre é do povo de Deus. A vitória é daquele que crê, daquele que o busca. Na palavra de Deus diz que aquele que o busca encontra. Oh, aleluias! Em Cristo vencemos todas as nossas batalhas. Oh, aleluia! Porque temos um alvo, temos um objetivo. Aleluias! Glória a Deus! Pelo que vemos e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por
igreja perseguida, que nega a própria vida, não negue o meu nome, jamais me abandone, está perto o final. Esteja preparada, ó noiva adornada, não negue a palavra, pois essa batalha está chegando ao final. Muito em breve me levantarei e ao teu encontro eu irei. Tuas lágrimas enxugarei, pro meu reino eu te levarei. Sei que estás cansada, mas essa batalha está perto do final. O mundo te odeia, mas essa peleja está chegando ao final. Igreja que não cessa, esteja bem alerta. Eu estou com pressa, igreja desperta, está chegando ao final. Igreja, não se cale, e por favor não pare. Sei que estás cansada, mas essa batalha está chegando ao final. Muito em breve me levantarei e ao teu encontro eu irei. Tuas lágrimas enxugarei, pro meu reino eu te levarei. Sei que estás ferida, ó noiva querida, está perto o final. O mundo te odeia, mas essa beleza está chegando ao final. Aleluias. Oh Jesus, sabemos, Senhor, que os dias estão se abreviando, Pai. Cada dia que passa, Senhor, o Senhor tem pressa, Senhor, para com o teu povo. Precisamos correr, Senhor. Precisamos, Senhor, ir contra o relógio, Jesus. Porque o teu fim, Senhor, o dia de justiça está chegando, Pai. Precisamos cada dia mais, Senhor, avançar, Senhor. Precisamos crescer, Senhor, e multiplicar, Deus. Que o Senhor venha encher as nossas bocas. Que o Senhor venha encher, Senhor, os nossos corações. Que o Senhor venha nos capacitar, Deus. Que o Senhor venha nos revestir, Senhor, com as tuas armaduras, com as tuas vestes espirituais, Senhor, de guerra, meu Pai. Na
tua palavra diz ser forte e corajoso. Eu venci o mundo. Ó Jesus, a tua palavra também diz, Senhor, aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Ó Jesus, mas vai valer muito a pena morrer contigo. Morrer, Senhor, lutando até o fim, Jesus. Ó Deus, que o teu povo venha, Senhor, proclamar o teu evangelho. Deus, que o teu povo não venha se intimidar com nada que está por vir, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja amadurecimento na tua igreja, Pai. Que haja revestimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Jesus, precisamos, Senhor. Precisamos ser servos do Senhor. E para ser servos do Senhor, estamos aqui para te servir, Deus. Nós não podemos continuar, Senhor, sendo apenas ouvinte da palavra, mas praticantes, Senhor. Precisamos sim, Jesus. Ganhar almas. Sermos pescadores de almas, Jesus. Que cada um de nós aqui possamos lançar a nossa rede, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Jesus. Jesus, toma esta igreja, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor venha despertar esta igreja. Que o Senhor venha derramar, Senhor, uma unção sem limite. Pai, que esta igreja possa estar destemida, Senhor, para enfrentar, Jesus, o mundo lá fora. O Senhor não nos prometeu, Senhor. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. Mas que em Cristo, Senhor, nós vencemos. Nós somos mais que vencedores em Cristo, Jesus. Aleluia. E na nossa frente está o Deus dos exércitos, Senhor. Que nós somos os soldados de Cristo, Senhor. Que possamos estar prontos para as guerras, Senhor, que enfrentamos, Senhor, no nosso dia a dia, Jesus. Porque não vai ser fácil, Pai, mas nós vamos vencer. Porque nós temos um Deus, Senhor, conosco, Pai, que nos prometeu estar conosco até, Senhor, a consumação dos séculos. Oh, Jesus, que nós possamos nos lembrar disso todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim, a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Até aí. Glória a Deus. Queridos, eu sou missionária. Trabalhei no continente africano durante 15 anos. Eu trouxe até umas fotos para compartilhar com os irmãos de um projeto, dar-lhes voz mesmo de comer. Depois nós vamos falar sobre esse projeto, depois nós vamos mostrar as fotos. Mas quando nós vamos falar da igreja perseguida, confesso para os irmãos que é difícil. É muito difícil falar sobre a igreja perseguida. E eu fiquei pensando, Senhor, falar sobre a igreja perseguida, se nós não sofremos perseguição alguma no Brasil.
se nós temos uma liberdade religiosa de proclamar o Evangelho, de adorar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, falar sobre perseguição, falar sobre o que os nossos irmãos passam em lugares fechados, onde não podem anunciar o Evangelho. Quando nós observamos a palavra de Deus, né, nós estudamos a palavra de Deus, nós começamos a entender, a ver que a igreja, ela sofreu perseguição desde o início. No livro de Atos, a gente pode observar isso, ela sofreu perseguição desde o início. Não é de agora, não é de um mês atrás, 2 meses, 1 ano, 10 anos, que a igreja sofre perseguição. E quando nós começamos a estudar sobre a perseguição, nós observamos sempre a presença de Deus para com os seus. Nós observamos sempre que a palavra de Deus sempre foi fiel. Em meio a toda a perseguição que a igreja já sofreu e sofre em lugares fechados, em países fechados, aonde não pode se falar do amor de Deus, nós observamos que a presença de Deus sempre foi real. Mas, em meio a essa presença de Deus, os nossos irmãos, as nossas irmãs, foram perseverantes. E muitos já morreram por amor a Cristo. Muitos já morreram por não negar a fé. E aí eu fico, Senhor, nós vamos falar de quê? Se nós não sabemos nem o que é perseguição. Não temos nem ideia, teoricamente, nós conhecemos, mas na prática não sabemos. Na prática nós não sabemos. Na prática nós temos uma liberdade, uma tamanha liberdade de nos reunirmos nos templos, de adorar a Deus, de nos locomover para uma igreja ou outra, como nós fizemos hoje, de poder adorar a Deus, louvar a Deus aqui com os irmãos. Nós somos um grupo, uma frente missionária, estamos situados lá no Marcos Freire 2, juntamente com os irmãos que vieram comigo, e nós trabalhamos essa área de missões. Nós passamos nas igrejas, aceitamos os convites para falar sobre missões, trazer esse despertamento missionário, para que a igreja receba esse despertamento missionário, invista em missões, ore por missões, envie missionários. Esse é o nosso trabalho. Mas qual a perseguição que nós passamos? Nenhuma. Passamos algumas dificuldades? Talvez, mas quase nada. E quando nós pensamos nos nossos irmãos, olhamos a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo começa a relatar e a esclarecer que o poder vem de Deus. O poder que sustenta os nossos irmãos, que sustentou os nossos irmãos, livrou os nossos irmãos, nada pôde parar a igreja do Senhor, como nós louvamos aqui, nada, nem os leões puderam parar a igreja do Senhor. Nada. Em tamanha perseguição, nada pôde parar a igreja do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, sabe, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Porque o sangue dos mártires deu fruto. Quando o sangue dos mártires cai no chão, dá fruto. E nós precisamos entender que nós somos esse fruto. Mas será que nós estaríamos, eu e você, nós estamos dispostos a deixar esse sangue cair no chão para que possamos dar frutos? Se a palavra de Deus diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, Ele não nos prometeu, como já foi dito aqui, uma vida fácil. Se você quiser me seguir, olha, é um segredo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Siga-me.
os nossos irmãos decidiram seguir a Jesus, os nossos irmãos que estão em lugares fechados para o Evangelho decidiram seguir a Jesus. Mas veja só o que o apóstolo Paulo diz. Começando o capítulo 4, Paulo fala sobre a fidelidade, a partir do verso 1, fala sobre a fidelidade no ministério, né? Então, ele fala que ele rejeita as coisas vergonhosas e rejeita tudo aquilo que vai de ofensa ao Evangelho, vai de ofensa ao poder de Deus, mas que ele quer cumprir o ministério com fidelidade. Com fidelidade. Será que nós estamos cumprindo esse ministério que Deus colocou em nossas mãos com fidelidade? Muitas vezes, irmãos, o fato de não cumprirmos com fidelidade, aí é que não tem perseguição mesmo. Porque nós entendemos que a fidelidade ao Senhor é oposta ao mundo. O mundo mostra a infidelidade, a desonestidade, a vida comum, a vida vivida segundo a carne. Mas a palavra de Deus nos leva a viver uma vida de fidelidade a Ele. E tudo começa quando você deseja viver uma vida de fidelidade a Ele. Uma vida de serviço para o reino. Uma vida de serviço para o reino. Então, eu fico pensando, os nossos irmãos, eu estava lendo um testemunho de um irmão na Somália, Abdá. O irmão na Somália que aceitou Jesus, no meio da sua família muçulmana. Ele ouviu do Evangelho e aceitou Jesus. E o fato de ter aceitado Jesus, toda a família se levantou contra ele. Toda a família se levantou contra ele. Mas ele não negou a fé, ele continuou firme. E deram uma boa surra nele, quebraram o braço, quebraram a perna, mas ele continuou firme com Jesus. Irmãos, a prova da fé vai até o último minuto, ou seja, até a morte. Até a morte. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Então, os nossos irmãos da igreja perseguida, eles têm uma experiência que muitas vezes nós não temos. Dessa vida de intimidade, quando Paulo fala que o poder e a fidelidade vêm de Deus. Que nós somos tão somente tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos simplesmente vasos de barro. Vasos de barro. Nada mais do que isso. Para que a excelência do poder seja de Deus. Seja de Deus. Quantos cristãos, quantos irmãos se reúnem simplesmente com uma folha das Escrituras Sagradas? Um pega o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, um outro irmão o capítulo 2, um outro irmão o capítulo 3, e assim, eles se reúnem em lugares onde ninguém possa desconfiar, onde não haja desconfiança em que eles estão se reunindo para adorar a Deus. Então, se você não tiver a sua fé e a sua decisão firme em Jesus, nós passamos o que aqui no Brasil? Talvez a nossa prova seja os preços altos das coisas, a carestia, como nós dizemos, né? As nossas situações difíceis. Mas você e eu, nós temos a liberdade de adorar a Deus. E muitas vezes não o fazemos. Muitas vezes não o fazemos. Ou seja, na maioria das vezes não o fazemos. Preferimos nos acomodar nos nossos lares. Preferimos nos acomodar na nossa zona de conforto. Preferimos olhar para dentro de nós e dizermos: os meus problemas, as minhas situações difíceis são essas, que não tem nada a ver com o Evangelho. São os seus problemas, as suas situações difíceis, não tem nada a ver com o Evangelho.
isso não é perseguição. Isso é vontade própria. Isso é viver segundo a sua boa vontade. Nos preocupamos com coisas mínimas. Nos preocupamos com coisas supérfluas. Quando os nossos irmãos estão preocupados em adorar a Deus. Quando os nossos irmãos estão preocupados em proclamar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Eles entendem, às vezes eu fico pensando, o Espírito de Deus é o mesmo. Mas por que nós não temos essa capacidade de entrega? Aí Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos atribulados, porém não angustiados. Tribulação, ser atribulado e angustiado é diferente. Quando você está angustiado, você perde o senso da vida. Quando você está angustiado, você não sabe mais em que você crê. Você perde a direção completa da sua vida. Somos perseguidos. Porém, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Eu acredito que os nossos irmãos da igreja perseguida entenderam muito bem isso. Somos perseguidos, mas não estamos sozinhos. Somos perseguidos, mas não estamos sozinhos. A perseguição vem, mas não estamos sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria conosco e que está conosco 24 horas. Então não é uma questão de estar ou não estar. Ele disse, eu estarei convosco. Jesus disse, eu estarei convosco, os discípulos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu fico pensando, parece que os nossos irmãos entenderam melhor essa mensagem, captaram melhor essa mensagem do que nós. Do que nós, irmãos. Muitas vezes nós nos envergonhamos de anunciar o Evangelho. Na faculdade, no trabalho, na fila do banco, na escola. Nos envergonhamos. Nos envergonhamos de proclamar o Evangelho de Jesus. A vida cristã não é isso aqui só, não. A vida cristã, ela precisa ser vivida na prática. Isso aqui é um momento onde nós nos reunimos para aprendermos mais, para orarmos pelos outros, para estarmos cultuando a Deus. A vida cristã é lá fora. Essa é a vida cristã. Então, os nossos irmãos, eles não desanimam. Não desanimados. Perplexos, porém não desanimados. Atribulados, porém não angustiados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Irmãos, o apóstolo Paulo estava mostrando que, mesmo que tudo isso passe na minha vida, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja atribulado, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Assim foi toda a história da igreja. Os mártires, quando você vai olhar a história dos mártires, foram homens e mulheres que expressaram a sua fé, mas que viveram também na realidade essa fé, a fé em Cristo Jesus. Simples, as coisas são tão simples no Brasil, que nós podemos nos reunir. E muitas vezes escolhemos não fazer, é porque nós temos liberdade. E se nós começássemos a ter uma perseguição no Brasil? A perseguição, ela pode ser religiosa. A
perseguição, ela pode ser política. Né? Existem vários tipos de perseguição. Mas eu falo aqui de uma perseguição religiosa, aonde você tem que expressar a sua fé, aonde você tem que mostrar o seu amor por Deus e não negar o nome do Senhor, por amor a Ele. Ainda que isso te custe a vida. Ainda que isso te custe a vida. Eu me lembro que quando eu estava em Burkina Faso, no ano de 2011, teve um missionário John Eliot, do Canadá. Ele era voluntário e missionário por ser médico, enfermeiro. Então, ele trabalhava em um posto de saúde no norte de Burkina Faso. E ele já estava ali há 40 anos. 40 anos. Trabalhando em Burkina Faso. Já era bem idoso. Irmãos, em 2011, os terroristas entraram pelo norte de Burkina Faso, mais precisamente por uma cidade chamada Djibo, e sequestraram John Eliot. E a esposa dele ficou, que era também voluntária. Até hoje, não se tem notícia de John Eliot. Os irmãos acham que esse homem ainda está vivo? Até hoje. O país já fez de tudo. O país dele já fez de tudo para procurar esse homem. Os terroristas não dão notícias dele. Não dão notícias dele. Não tem negociação, não tem apresentação, não tem nada. Ninguém sabe. Mas tudo por amor a Cristo. Há 3 semanas atrás, uma outra missionária americana foi sequestrada pelos terroristas. Esses já começaram a fazer a negociação. Se a igreja ou a família pagar, eles liberam. Se não pagar, ela morre. Irmãos, a vida de entrega. E hoje, Burkina Faso, infelizmente, depois de muitos ataques, muitos ataques, infelizmente, muitos missionários estão deixando o país. Muitos pastores foram mortos por amor a Cristo. Trabalhei com um pastor, sua esposa, seus 3 filhos, que quando eu cheguei ao Brasil, alguns meses após, eu soube que ele foi morto. Ele estava pregando. Os terroristas entraram e deceparam a cabeça dele. Deixou a esposa com os 3 filhos. E alguns irmãos também foram mortos. Então, irmãos, não é uma história de carochinha. É uma realidade. É uma realidade. Para todo aquele que prega o Evangelho de Jesus, nós precisamos estar dispostos a entender isso aqui. A palavra de Deus. Nós precisamos estar dispostos. Quando eu cheguei no Marrocos, alguns irmãos aqui já ouviram. Quando eu cheguei no Marrocos, nós éramos uma equipe de 45 jovens em 2001. Nós chegamos 5h30 da manhã em um centro de treinamento, em uma cidade chamada Amismis, uma cidade pequena, muito pequena. E quando nós chegamos 5h30 da manhã, eu era uma das responsáveis do grupo, no Marrocos, que hoje já tem um pouco de abertura em algumas cidades, mas em 2001 era muito fechado para o Evangelho. Então, era um casal brasileiro que tinha esse centro de treinamento como estratégia para a evangelização. Então, eles tinham esse centro de treinamento de aprendizagem de línguas. Nós fomos para continuar a estudar o francês. Quando nós chegamos 5h30 da manhã, irmãos, 6 horas da manhã a polícia bateu na porta. 6 horas da manhã. Quando nós fomos abrir, tinha 4 homens atrás da porta, fardados.
que é que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Nós somos brasileiros. Viemos aprender francês, o que não estava errado. Mas, olha só, uma ressalva, uma observação que ele nos fez. Aqui é Marrocos, não se fala de Issa, Jesus. O centro de treinamento aonde nós estávamos tinha 6 mesquitas ao redor. 6 mesquitas ao redor. E todo momento, as 5 orações durante o dia, nós escutávamos Allahu Akbar. 5 vezes ao dia. O chefe religioso se coloca na frente da mesquita, os outros se sentam no chão e ele começa a fazer as orações em árabe. Aqueles homens, aquelas mulheres, a partir de 4:30 da manhã, vão para a mesquita. Nós ficávamos na janela olhando. E as mesquitas, 6, eram todas cheias. Todas cheias, 5:30 da manhã. Irmãos, aquilo angustiava às vezes a nossa alma, porque nós queríamos falar de Jesus. Mas nós começamos a orar por eles. E quando dava 4:30 da manhã, eles se levantavam para ir para a mesquita, nós também não se acordávamos. E aí íamos para a janela orar. Porque aqueles homens, aquelas mulheres estavam indo com seus corações desejosos de procurar Deus, mas sendo enganados pelo islamismo. Sendo enganados. E uma das nossas cozinheiras, ela era tida como muçulmana, mas ela já tinha aceitado a Jesus. Mas ninguém sabia, no entanto. E ela vinha, orava conosco, mas quando ela saía toda coberta, até então, ela não podia declarar sua fé publicamente. E o refúgio dela era estar conosco, orando, lendo a Bíblia. Irmãos, nós precisamos entender que o que a palavra de Deus diz em relação à perseguição é uma realidade, é uma verdade. É uma verdade. E se você e eu começarmos a entender isso com mais clareza, irmãos, nós vamos nos doar mais ao Senhor. Nós vamos nos doar mais ao Senhor. Nós vamos servi-lo de uma maneira melhor. Nós vamos adorar mais ao Senhor. Nós somos muito egoístas. Nós pensamos muito em nós, naquilo que nós queremos, naquilo que achamos bom para nós. Ah, isso aqui deveria ser meu, isso aqui é meu, isso é meu. Tem que ser do meu jeito, não é? Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Do jeito que Deus quer. Paulo entendeu bem isso. Ele disse, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Cristo precisa se manifestar em nosso corpo. Não é somente estar na igreja, não é somente estar no templo. As pessoas precisam olhar para nós e ver a vida de Cristo. Aquele homem realmente é de Deus. Aquela mulher realmente é de Deus. A vida de Cristo realmente está na vida desse homem. A vida de Cristo está realmente na vida dessa mulher. A integridade, o serviço, o amor, a adoração. Todas essas verdades, irmãos, precisam estar dentro de nós. Precisam ser uma realidade dentro de nós. A nossa vida vivida, irmãos, não é somente na teoria. Os nossos irmãos que são perseguidos, os nossos irmãos que louvam a Deus. Quantas vezes eu estava na igreja, no norte de Burkina, simplesmente a igreja era embaixo de uma tenda. Numa esteira, sentado numa esteira,
a esteira em cima da areia, não tem piso. Sentado numa tenda, embaixo de uma tenda, o pastor sentado conosco, lendo a Bíblia, louvando a Deus, adorando o Senhor, na mesma alegria com a presença do Senhor. Na mesma alegria. O que transforma as nossas vidas não são os lugares, é a palavra de Deus. O que faz mudança dentro de nós é a palavra de Deus, não é o lugar. Não é o lugar. É a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. É a palavra de Deus. Porque eles creem, os muçulmanos, porque eles creem tanto em Maomé como profeta, porque eles creem tanto. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Porque eles creem tanto, porque eles têm tanta devoção. Por quê? Eles chegam mesmo a viver uma vida, irmãos, de entrega. Porque o islamismo, a religião do islamismo diz que se eles querem ir para o céu, coloque uma bomba no corpo, vá para o meio de um shopping, onde tem muita gente, estoure, leve muita gente que são pecadores, e você vai obter o paraíso. São os homens bombas. E eles fazem isso porque eles acreditam que vão obter o paraíso. Em 2001, foi o ano em que as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, os irmãos lembram? As Torres Gêmeas foram atacados pelos muçulmanos, os terroristas, né? O Bin Laden. Irmãos, eu estava no Níger, aquilo ali virou um inferno. Porque os muçulmanos gritavam, festejavam na rua. Acabamos com os americanos. Acabamos com os americanos. Somos vencedores. Gritavam na rua. Ninguém sai na rua. Aquilo ali foi como se fosse uma vitória eterna para eles. Um dia, um jovenzinho de 13 anos, que eu trabalhava com esporte também, um jovenzinho de 13 anos, olha até onde vai a crença deles. Me disse, olha, treinadora, viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Os muçulmanos já ganharam essa batalha. Eu disse, foi. É? E não vão pegar nunca Bin Laden. Sabe o que eles disseram? Eu disse, mas por quê? Porque Bin Laden é invisível. Ele aparece e desaparece. Ele aparece e desaparece. Ninguém pode pegar Bin Laden. Irmãos, veja até onde vai a crença desse povo. Então, quando eles se entregam, eles se entregam. Eles acreditam. E nós precisamos entender que é o Evangelho que transforma esses homens. É o Evangelho que muda esses homens. É o Evangelho que transforma, que traz a transformação do interior para o exterior. Não é uma transformação exterior, é do interior para o exterior. Por isso que a igreja existe. Por isso é necessário a igreja perseguida. Esses homens e essas mulheres que estão se doando na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Paquistão, na Somália, países que estão em primeira linha de perseguição religiosa, onde esses homens não podem, de forma alguma, se dizer cristão. Essas mulheres não podem, de forma alguma, se dizer cristã. Porque vai custar a vida. Porque vai custar a vida. Mas no momento que isso acontece, eles não negam a fé. No momento que isso acontece, eles não negam a fé. Mas eles entendem que todos os dias precisa morrer por amor a Cristo. Todos os dias precisam morrer por amor a Cristo. Nós esquecemos isso, infelizmente.
Infelizmente, nós esquecemos isso. Nós estamos vivos todos os dias. Esquecemos de morrer. Estamos vivos todos os dias. Se alguém diz um A e você diz o alfabeto todinho para a pessoa. Pisou no pé, vai escutar. Esquecemos de morrer. Ah, fez isso comigo, então vou fazer também. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho, meus irmãos. Se nós queremos realmente viver um evangelho de Cristo, é morrer para si mesmo. Esse é o evangelho, morrer para si mesmo. O evangelho de Jesus, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. A perseguição não foi agora, já tem anos, desde a igreja primitiva, mas o povo se reunia em oração, o povo andava em oração, o povo dividia, a igreja primitiva dividia os bens com aqueles que não tinham, compartilhava com aqueles que não tinham. Isso, irmãos, o que é isso? É missões. Isso é missões. Você compartilhar com alguém que não tem, é missões. A pessoa não tem um pão, você tem dois, compartilha um. É tão simples. É tão simples. E hoje, Burkina Faso sofre essa perseguição religiosa, principalmente no norte do país. Inclusive, o mês de março, houve o terceiro golpe de Estado. E hoje, quem está à frente do país são os militares, porque ainda não escolheram quem será o presidente, não fizeram as eleições. São os militares que estão à frente, porque eles disseram que o presidente que estava, não estava fazendo nada. Até os civis morrendo, os militares morrendo, muita gente morrendo, missionários morrendo, e os terroristas invadindo o país. Então, eles compraram essa briga. E, resultado disso, muitos missionários estão saindo do país. Muitos missionários estão saindo do país. Em lugares fechados para o evangelho, irmãos, nós precisamos entender que não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Nós precisamos nos doar mais. Nós precisamos nos entregar mais. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de reunir a igreja para adorar, para servir, para buscar a Deus. Nós temos muita dificuldade, né? Porque os irmãos têm dificuldade de sair da zona de conforto. Da zona de conforto. Né? Até para ir ao templo adorar a Deus. Até para ir ao templo servir ao Senhor, cultuar a Deus. Muitos irmãos têm dificuldade. Em Burkina Faso eu aprendi muito, irmãos. Eu acredito que eu fui lá mais para aprender do que para servir. Eu vi as irmãs chegar na igreja pedalando, com 3 filhos, dentro de cima da bicicleta, um nas costas, 2 no bagageiro, pedalando 25 quilômetros, 15 quilômetros, e muitas vezes criança doente. Irmã, por que veio? Porque veio, porque não ficou em casa, irmã. Ela disse, não, porque o lugar de cura é aqui. É aqui que meu filho vai ser curado. Eu vim buscar a cura. É aqui que Jesus está. Eu vim aqui porque ele está aqui. Coisa tão simples. Tão simples. E nós colocamos muitas vezes tantos obstáculos para ir à igreja. Nos conformamos com as coisas que o mundo nos oferece e ficamos acomodados, né? Então, a perseguição, irmãos, para a igreja hoje, nós, a igreja brasileira, não temos perseguição alguma. Mas os nossos irmãos, nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão na Coreia do Norte, precisamos orar pelos nossos irmãos que estão no Afeganistão, precisamos orar pelos nossos irmãos que estão no Paquistão, na Somália, na Síria. Precisamos orar pelos nossos irmãos que estão no Egito. Precisamos orar porque eles são a igreja subterrânea. A igreja subterrânea. Muitas vezes eles estão reunidos em túneis, estão reunidos em cavernas, em florestas. Por amor a Cristo. Orando pela nação. Orando pela nação.
passa aniversário, eles não estão nem aí. O importante para eles é falar de Jesus. E muitas vezes as reuniões deles é sentar em uma mesa, não pode fazer barulho, não pode conversar muito, ali, de uma maneira discreta. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos levar no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nós. Para que a vida dele se manifeste em nós. Então, em Burkina Faso, irmãos, nós tivemos um trabalho de nutrição com crianças desnutridas. E esse projeto é um projeto Dá-lhes voz mesmo de comer. Eu gostaria que o irmão Bruno ou Júnior pegasse esse banner. É um projeto Dá-lhes voz mesmo de comer. É esse aí. Não só esse aqui. Projeto Dá-lhes voz mesmo de comer. Os irmãos vão olhar aqui algumas fotos rapidinho. E esse projeto, nós começamos com 300 crianças. Hoje nós temos na face 125 crianças. De igrejas, pessoas que apadrinham, igrejas que ajudam nesse projeto, aonde nós podemos ajudar essas crianças a ter uma alimentação toda semana. Os pais, na sua maioria, são muçulmanos. São pais muçulmanos e que são assistidos também pela equipe que trabalha com as crianças. Nós começamos esse projeto no final de 2009, início de 2010. Quando nós passamos, irmãos, estão vendo aí algumas fotos, né? Tem uma foto aí com minha filha, ela é pequenininha, hoje já está grande, Kézia nasceu na África. Ali também, ó, outra com as crianças da África. Enfim, o que nós entendemos é que nós podemos fazer muito mais. Muito mais. Essas crianças hoje, elas são abençoadas pelas igrejas onde nós passamos, né? Pela nossa igreja, a Segunda Igreja Batista Ebenezer, renovada. E lá, nós, a partir do Brasil, nós enviamos recursos para abençoar essas crianças. Olha lá, a irmã com crianças na bicicleta. Irmã pedalar 25 quilômetros com essas duas crianças aí na bicicleta. Não é fácil, não. 25 quilômetros. Em um sol causticante de 47 graus. Ei, irmãos, 47 graus. Eu já peguei 50 graus na África. 50 graus. Nós temos aí o chenille. Eu mostrei uma fotinha aí com a lata, né? Esses são lagartas. Lagartas que são tiradas vivas, né? São lagartinhas, peludinhas. A gente tira da árvore que a gente come. Coloca para secar no chão, fica sequinha, lava, bota para secar de novo e a gente come com pão. É tradição, é cultural. Então, a vida na África é uma vida, cultura diferente. E essas crianças são crianças que nós temos até hoje. Né? São crianças onde nós procuramos investir. Felizmente, eu tentei trazer outras fotos no pendrive, né, no PowerPoint, mas não sei o que foi, acho que na verdade não passou para o pendrive. E hoje, graças a Deus, nós temos 125 crianças nesse projeto. Já conseguimos um terreno onde nós começamos a levantar os muros, né? E, se Deus assim permitir, até o final do ano, ou início do próximo, nós queremos estar com o nosso local próprio, com essas crianças dentro desse local, para abençoar essas crianças. Então, são crianças, irmãos, que muitas vezes nunca comeram uma banana. Simples macarrão. Simples macarrão, irmãos. Macarrão é comida de casamento na África. As crianças, para ter macarrão em casa. Irmãos, o que é que nós muitas vezes mais consumimos aqui no Brasil? O frango. Né? Frango é comida de casamento para lá. De casamento e formatura. E olhe lá, quem pode comprar o frango? Então, irmãos, quando nós investimos em missões, nós estamos investindo na eternidade, abençoando crianças, abençoando vidas que podem ser o futuro de uma nação alcançados por Deus. E através desse projeto, nós falamos de Jesus.
no continente africano ou em países fechados para o evangelho, nós não podemos chegar, olha, Jesus te ama, Jesus transforma a sua vida. Precisamos de estratégias. E esse trabalho com crianças foi uma das estratégias que nós tivemos, esse projeto, uma das estratégias que nós utilizamos e que perdura até hoje. Esse projeto, dá-lhes voz mesmo de comer. Já trabalhamos com esporte, trabalhamos com mulheres, alfabetização, já chegamos a alfabetizar mais de 50 crianças em língua nacional, em francês. Então, irmãos, é um investimento para a eternidade. Mas, missionário, eu só posso fazer missões transculturais. Não, você pode fazer missões aqui. Fale de Jesus para o seu vizinho. Fale de Jesus para a sua família. Seja testemunha de vida você mesmo. Seja testemunha de vida você mesmo. Viva a sua fé firme em Jesus Cristo. Viva a sua fé em Jesus. Amém, queridos? Então, quando nós observamos hoje tudo que já foi realizado e o que Deus vai fazer muito mais, eu agradeço a Deus. Eu agradeço ao Senhor por isso. Momentos difíceis, passei, mas o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre esteve fazendo a sua provisão. Então, é um projeto que nós temos hoje em Burkina Faso, esse projeto de nutrição, dá-lhes voz mesmo de comer. Se você lembrar em algum momento, ore por eles. Ore por essas crianças. Peça a Deus que abençoe, que quando eles ouvirem a historinha de Jesus, seja cravada no coração deles. E através deles, nós temos alcançado muitos pais. Muitos pais. Amém, queridos? Amém. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me foi dada. Agradecer a Deus por estar aqui compartilhando dessa palavra. Palavra de Deus que nos encoraja a sermos perseverantes. A sermos perseverantes. E pense comigo. Será que um dia nós vamos passar por essa perseguição? Quanto você tem liberdade, irmãos? Faça o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor da melhor forma. Deus sempre estará conosco. Sempre. Ainda que sejamos perplexos, mas não seremos angustiados por causa da presença dEle conosco. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua palavra não volta vazia. O Senhor nos ensina, Pai, a vivermos para ti. O Senhor nos ensina a te adorar. O Senhor nos ensina a te servir. O Senhor nos ensina a ter uma entrega total ao Senhor. Ó Deus, nós oramos nessa hora pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Pedimos que o Senhor fortaleça a vida de cada um. Pedimos que a tua presença, Senhor, a cada dia seja mais forte na vida dos nossos irmãos, Pai. Os nossos irmãos que têm perseverado na fé, no amor, na palavra. Os nossos irmãos que têm olhado para o Senhor. Os nossos irmãos que não se preocupam com coisas supérfluas nesse mundo, Pai. E mesmo que tudo isso lhe custe a vida, eles estão dispostos por amor ao Senhor. Ó Deus, nos faz pensar e nos faz orar pelos nossos irmãos, Pai, que estão nesses países fechados, Senhor, como a Coreia, onde tudo foi parado, Senhor, não se pode fazer nada que dê uma indicação de evangelho, de Bíblia, nada. Ó Deus, nossos irmãos estão ali por amor ao Senhor mesmo, dizendo, Pai, que eles são teus. Cuida deles, Pai. Eu não peço que o Senhor os livre do mal, mas eu peço que o Senhor fortaleça os teus filhos e que o Senhor estabeleça a tua vontade, que é a melhor. Ainda que custe o sangue, mas esse sangue dará frutos. Oh Deus, outros virão para o Senhor. Outros, Senhor, conhecerão a Ti. Obrigada, Deus, pela vida da Tua igreja. Ó Deus, a igreja perseguida. Muito obrigada, Senhor. Oramos por eles,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. O sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou então, onde silêncio está. Sol, quando brilha o sol, quando a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, se tudo está bem. Quando dizes sim, tu dizes sim, quando dizes não, quando dizes não, se ouça a tua voz, ou então, quando em silêncio está, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando e sempre és Deus. Será sempre Deus, será sempre, sempre me amarás e sempre não desampararás, não desistirás, nem desistir, e ainda que a dor, me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando, e sempre és Deus, sempre é Deus, sempre és Deus, aleluias, sempre és Deus, sempre és Deus, glória a Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando. Só a congregação, sempre, vamos ver se aprendeu, vamos lá. Será e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor, aleluia, me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando. Sempre mais uma vez para ficar mais bonito e o Senhor ouvir. Será sempre. Declare isso todo dia na sua vida. Não desampare, aleluia,
amor. Me diga que não. Sei que é por amor. Aleluia. Estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.